pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso treinamento de Python. E nessa aula aqui vamos dar continuidade aos nossos estudos falando um pouquinho mais sobre variáveis, ok? E depois vamos ter uma introdução bem rápida sobre Python. Eu não contei para vocês algumas coisas sobre Python porque este treinamento está direcionado para ser 100% prático, ok? Então vamos lá. Na aula passada você entendeu um pouquinho sobre variáveis, como colocar uma variável recebendo um valor, como por exemplo o nome, que a gente poderia fazer ele receber, né, um determinado nome. Nesse caso eu posso colocar que nome vai ser, colocar aqui Gustavo, né? Gustavo, perfeito. E aqui, logo abaixo, a gente pode dar um print e colocar o nome dessa pessoa, né? Se a gente quer colocar diretamente, podemos tirar isso aqui e colocar nome aqui, diretamente dentro do print, então ele vai printar o valor, beleza? Então vamos aqui executar. E ele já vai colocar aqui o nome Gustavo na tela, perfeito. Agora presta o seguinte, o nosso programa ele é executado de cima para baixo, então se nome aqui está recebendo Gustavo, nós podemos colocar que nome vai receber um outro valor, né? A gente pode colocar aqui que nome recebe Marcelo, como por exemplo. Então entenda, primeiro o nome recebe Gustavo, depois ele recebe Marcelo. Qual é o valor que vai ser printado aqui? Vai ser Marcelo. Por quê? Porque foi o último valor que ele recebeu. Então a gente vai executar. E ele vai colocar aqui na tela. Vai colocar Marcelo. Por que ele colocou Marcelo? Porque o valor mudou. Então a variável ela é dinâmica. O seu valor pode mudar ao longo do programa. E se a gente colocar print aqui, né, nome, você entende, ou consegue perceber que aqui a gente tem a mesma variável, então nome e nome. Só que aqui nome está recebendo Gustavo e aqui a gente está printando o nome, então ele vai printar Gustavo. E aqui o nome recebe um outro valor que é Marcelo e aqui ele vai printar Marcelo. Vamos executar. E ele vai colocar aí na tela da forma lógica, Gustavo e depois Marcelo. Perfeito. Agora, presta atenção nisso daqui. Se não existe nenhuma variável que você criou e você printar diretamente nome, isso vai dar um erro, porque isso aqui não tem um valor. Então a gente pode printar aqui, ele vai dar um erro aqui. Ele deu aqui um erro, ó, print nome is not defined. Ele está dizendo que nome não foi definido. E presta muita atenção também nisso, que a sua variável nem sempre vai se chamar nome. Você quem dá um nome à sua variável. Eu posso colocar aqui que A recebe Marcelo. E aqui eu coloco como, por exemplo, aqui eu coloco o A. E se eu executar, ele vai jogar essa informação também na tela. Aqui, Marcelo. Então entenda que quando eu estou colocando nome, eu só estou colocando a variável com este nome ou com esse identificador, né? Porque basicamente, né, vai facilitar o nosso entendimento. Então eu poderia criar uma outra variável aqui chamada idade e eu colocaria um valor para ela. Só que na idade a gente não pode colocar assim, porque isso aqui vai ser tratado como uma string, ou seja, um conjunto de caracteres. Como é um número, a gente pode colocar diretamente sem precisar colocar essas vírgulas altas. Então a gente pode colocar aqui 16 como exemplo, né? Então a gente colocou que idade recebe 16 e aqui a gente colocou o nome recebe Marcelo. Então eu poderia printar aqui idade, beleza? Então eu posso printar idade e ele já vai jogar essa informação na tela, beleza? Agora, aqui no Python existem o que nós chamamos de tipos de dados. Então, eu posso colocar aqui, tipos de dados. Os dados mais simples que a gente tem, temos o int, que seria inteiro, temos o float e temos a string, né? Temos inteiro, float e string. São os tipos de dado mais básicos da linguagem Python, ok? Os tipos de dados primitivos. Se a gente quer saber o tipo de dado de uma determinada variável, a gente pode usar o comando type. Então a gente pode fazer print e colocar type,
né? E dentro aqui, né, desses parênteses do type, colocar o nome da variável. Só que a gente precisa fechar também o print. Então entenda, esse parênteses que está aqui é esse que a gente fechou aqui e esse que está aqui é do type. Então a gente está dando um print type nome. Type significa tipo. Então ele vai nos dizer o tipo da variável nome. Ele não vai printar o nome na tela ou o valor, mas vai printar o tipo. Ou seja, o print ele vai direcionar o valor e o type, né, ele vai direcionar o tipo. Então vai aparecer o tipo de dados dessa variável. Então a gente pode executar, que ele já vai informar aqui o tipo para a gente. Type, você pode ver que na classe ele colocou str. Str quer dizer string, ok? E agora se a gente passar aqui idade, ele vai colocar int, ok? Int significa inteiro. Então vamos executar. E ele já vai informar aqui para a gente. Ó, int, então isso quer dizer que o valor é inteiro. Ele coloca essa classe como se fosse um identificador. Então a gente sabe que isso aqui é um inteiro e isso aqui é uma string, ok? Então a gente poderia fazer um print aqui, o mais o nome, né? Aqui colocamos o mais, tem, e colocamos aqui a idade mais anos. Você provavelmente já está entendendo o que vai acontecer. Observe, aqui eu coloquei o sinal de mais e entenda que aqui vai ocorrer um determinado erro. E eu vou explicar o porquê que aconteceu esse erro. Então, o que é que a gente colocou? O nome tem, aqui a gente vai apresentar a idade e depois anos. Então, vai ser o Marcelo tem 16 anos, ok? Então, vamos aqui executar e você vai ver o erro que vai gerar. E você já vai entender a diferença de tipo de dados e também como é que a gente concatena esses dados. Então, se a gente executar aqui agora, preste atenção aqui que a gente vai ter um determinado erro aqui na tela. Ó, você pode ver que ele está dizendo must be str not int. Ele está dizendo para a gente que a gente não pode concatenar. Quando a gente faz essa junção aqui, a gente está concatenando. Então, a gente não pode concatenar um valor diferente, ou seja, um tipo de variável diferente de uma outra variável. Então, o que está acontecendo aqui? Vou explicar para você. Você sabe que a idade é um inteiro e o nome ele é uma string. Então, o que está acontecendo aqui é que a gente está tentando concatenar o valor da idade com uma string, que são de tipos diferentes. E como a gente utilizou o sinal mais, esse sinal mais aqui no Python a gente pode utilizar para fazer soma. Ok, eu vou comentar essa linha aqui, né? Eu vou colocar esse sinal. Então, quando você colocar esse sinal aqui, tudo isso fica comentado. Então, isso aqui não vai ser executado. Mas para evitar complicação para tu, eu vou simplesmente remover essa linha e perceba o seguinte, né? Se eu dar um print em idade mais, vou colocar aqui idade mais 1, entenda o seguinte, a idade tem 16, então aqui vai ter 16, ele vai fazer uma soma, 16 mais 1, porque são tipos de dados do mesmo tipo. Então, se a gente aqui executar aqui a idade mais 1, ele vai dar aqui, né, 17, ó, 17. Agora, se a gente mudar isso e colocar isso dentro dessas vírgulas altas, esse número 1, ele já não é mais do tipo inteiro, ele é uma string, um conjunto de caracteres. Então, ele não vai fazer a soma. Ele vai tentar fazer a soma, porque quando você utiliza o sinal de mais com um número inteiro, automaticamente o Python entende que tem que fazer uma soma. Só que quando ele encontra que o outro valor é uma string, não é possível fazer uma soma. Então, o que ele faz? Ele gera um determinado erro, né, de tipo de dado diferente. Vamos executar de novo. E observe o erro que a gente vai obter. Então, a gente obteve o mesmo erro. E você está se perguntando, mas eu coloquei o número 1. Sim, você colocou o número 1, mas esse número 1 está dentro das vírgulas altas. Essas vírgulas altas representam um conjunto de caracteres. Então, para a gente poder resolver esse problema, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar o sinal de vírgula. Quando a gente coloca o sinal de vírgula aqui, o Python entende que ele vai fazer uma concatenação, só que ele não vai fazer uma soma. Então, existem duas formas da gente concatenar aqui na linguagem Python. A gente pode utilizar esse sinal de vírgula e o sinal de mais. E existem outras formas até mais complexas, na verdade não são complexas, são mais úteis, e você vai aprender isso aqui ao longo da aula.
Então, vou aqui executar e você vai ver o que o Python vai fazer. Ele vai juntar o 16 com o 1, que vai dar 161. Ó, 161, tá vendo? Ele juntou esses dois, ou seja, printou os dois valores. Eu, como dei um espacinho aqui, por isso que ele colocou dessa forma. Agora, se tu quiser fazer uma soma, né, desses dois valores, tu tem que tirar ele dentro dessas vírgulas altas. Ou simplesmente, quando a gente colocou o sinal de mais aqui, a gente pode colocar o comando int. Então, a gente coloca int e dentro a gente coloca isso daqui. Para que serve o int? Esse int ele vai converter essa string que está aqui para um valor inteiro. Então, ele vai somar 16 mais 1. Como isso aqui é uma string e a gente utilizou o int, ele vai fazer uma conversão desse valor para o tipo inteiro. Agora vamos executar e observe que ele vai printar 17 na tela. Ó, 17. Printou 17. Agora suponhamos que a gente não coloque o número 1, colocamos aqui, por exemplo, A. Agora vamos executar e você vai ver que vai gerar um erro, porque o int não vai conseguir converter aquilo aí, porque aquilo é uma string realmente, é uma letra, entende? Então ele gerou um erro, invalid literal of int, which base 10, ele está entendendo que isso é uma base 10, então não é possível ele fazer a conversão. Perfeito. Você entendeu aqui o básico, né, sobre esse conceito de valores. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre float. Agora vamos focar aqui na entrada de dados, ok? Então a gente aqui já tem a idade, então eu vou apagar isso daqui e vamos colocar o seguinte, vou colocar nome, vai ser Gustavo. Perfeito. E agora a gente quer fazer um programa meio diferente. Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai entender como a gente faz entrada de dados aqui na linguagem Python. Para isso a gente utiliza o input, ok? O input é para entrada de dados. Suponhamos que você quer pegar o nome de um usuário. Então você coloca print qual, colocar assim, ó, digite o seu nome, dois pontos, vou dar um espaço para ter o local onde a pessoa vai digitar, ou o usuário. Quando tu colocar digite seu nome, a gente precisa receber o valor que a pessoa vai digitar. Então a gente precisa utilizar uma variável para guardar esse valor. Então nome vai ser igual a input. Esse input ele vai fazer o que? Ele vai pegar o que o usuário vai digitar, ok? Então vamos aqui executar. E agora observe. Digite o seu nome. Tá vendo que tem essa barra esperando com que eu digito o meu nome? Então eu vou colocar aqui IMR Code. IMR Code, vou dar Enter, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque o nosso programa termina aqui. Entendeu? Então a gente escreveu o nosso programa até aqui e o que aconteceu? Foi executado o que a gente escreveu. Só que quando a gente receber esse nome, vamos printar esse nome na tela. Então eu vou dar um print aqui. Seja bem-vindo, dois pontos. E aqui eu vou concatenar, vou utilizar um mais e depois vou colocar o nome. Você já sabe para que serve isso. Então a gente vai fazer um print, digite o seu nome. Em seguida a gente vai receber esse nome, né? Então nome, ao invés de a gente colocar que aqui o nome é igual a Gustavo, a gente vai fazer isso dinamicamente. Então a gente vai utilizar o input para poder receber um valor, ok? Mais em frente eu vou ensinar para você outra forma de utilizar o input. Vamos indo com calma, ok? Então vamos aqui executar. E olha aqui, né, que ele já vai dar digite seu nome, vou colocar MR Code, ele já diz aqui, ó, seja bem-vindo e MR Code, tá vendo? Nosso programa está se tornando mais inteligente. Então, nessa aula a gente vai terminar por aqui, mas você tem uma tarefa. Ok, eu vou deixar uma tarefa aqui para você, né? Você vai criar um programa que peça, ou que peça, acho que peça tá meio estranho. Vamos colocar aqui, ó, cria um programa que solicite, não, vou colocar que solicite o nome e a idade de um usuário, né? E em seguida, eu vou colocar mais aqui para poder comentar, né? Eu já disse para você que esse sinal é para comentar. Então, criar um programa que solicite o nome e a idade de um usuário e em seguida, retorne esses dados solicitados. Isso aí, retorne esses dados de uma forma diferente. Como assim de uma forma diferente? Bem, aqui a gente pediu digite seu nome,
nome, recebe input. Aqui tu pode colocar, por exemplo, um print, né? Digite a sua idade, colocar aí 2 pontos. Depois aqui tu coloca idade, recebe input, correto? Então tu coloca aqui idade, recebe input, e depois quando você receber os valores, aqui você coloca uma informação, como por exemplo, eu vou dar um exemplo, não vou colocar aqui a forma de concatenar, como por exemplo, seja bem-vindo Gustavo, afinal tu tens 18 anos, tá vendo? É uma informação meio assim, você vai criar uma frase utilizando os dados que você recebeu, o nome e a idade da pessoa, ok? Então essa foi a sua tarefa, vai lá praticando, nos vemos na próxima aula.